presença hoje é do diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, José Antônio Boff Buffon, com quem a gente passa a conversar. Buffon, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação. Antes de entrar especificamente no portfólio da FAPES, vamos falar da ambiência e do clima de pesquisa e inovação no Espírito Santo. Como é que está hoje? Nós conseguimos já começar a construir pontes entre a academia e o mercado? Sim. Em todo o país, nos últimos 15 anos, houve um crescimento extraordinário da pesquisa no Brasil. O Brasil, grosso modo, representa 2% do mundo hoje no PIB e nós já somos 2% da produção científica relevante do mundo. Nós conseguimos fechar um gap que existia. Mas, como você fala, hoje ainda a gente não tem o domínio de todas as técnicas necessárias para fazer a transferência de conhecimento de universidade para as empresas e de universidade para o setor público, porque a gestão pública também necessita. Sim. Mas nós temos grandes experiências bem-sucedidas no Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo, já trilhando esse caminho de transferência do conhecimento. Você observou bem, porque o Espírito Santo é 2% de tudo do Brasil. Isso não é da extensão territorial. A extensão territorial é menos de 0,53%. Mas tudo que a gente for mensurar no Espírito Santo, a gente pega Brasil, acha 2%, sim, dimensionou o Espírito Santo. Né? E o Brasil é 2% do mundo. 2% do mundo. Somos 0,2% então do mundo. Mas... E essa evolução do amadurecimento da cultura de pesquisa já se traduz no número de patentes que são requeridas aqui? Nós não temos ainda um volume de patentes equivalente à qualidade da produção científica na universidade, porque às vezes o professor desenvolve um mecanismo de automação para irrigação na agricultura, ele não está pensando em patentear aquilo, está pensando em produzir uma sequência de bons artigos que permita a alguém em outro canto, da outra ponta do processo, captar aquela informação e implementar aquilo que ele está pesquisando. Nós temos uma baixa propensão ao empresariamento das ideias no Brasil. Empreendedorismo. Que é o empreendedorismo. Já está mudando. Se você vai a Alegre, por exemplo, Alegre tem mais de 300 doutores, uma cidade de 38 mil habitantes. A produção científica aplicada à agricultura e ao desenvolvimento rural é absurdamente grande. Mas são poucas as patentes que derivam das pesquisas, embora tenha crescido muito isso daí. Então são dois movimentos importantes. Um é pensar que o professor precisa ou deve patentear aquilo que ele faz. Mas mais importante do que isso, ele deve buscar empresariar aquilo que ele faz. Porque se nós tivéssemos um grau de empresariamento de 5% do que se produz na universidade, o país já seria outro. Sem dúvida. Não tem dúvida. Agora, você fez uma observação aí que eu acho interessante a gente mastigar um pouquinho. É o seguinte, você fala a respeito da produção de artigos científicos, né? Com menção, às vezes, das revistas especializadas, que dão crédito, né? Sim. Mas a gente percebe o seguinte, quando ele é insumo de um outro produto, ou seja, alguém vai se basear naquele experimento teórico para desenvolver um produto, é legal, mas às vezes eles apenas dormem nos escalões. Às vezes dormem porque, eu falo assim, a assimetria de informação é uma questão da sociedade. Tem assimetria de informação em todos os lugares. Se não tivesse, eu não precisava de um despachante, não precisava de um corretor de imóvel. Porque no mundo científico também existe uma assimetria de informação espantosa entre o que as pessoas estão produzindo e o que as pessoas estão precisando daquilo. É evidente que as revistas ajudam isso, os curriculares da vida ajudam a melhorar, vários sites especializados do Google, por exemplo, que permite esse trânsito de informação. A empresa que for minimamente esperta, ela pega um aluno de iniciação científica, um estagiário, e pede para que ele passe 2 ou 3 semanas buscando nos melhores sites de pesquisa do mundo qual é a fronteira da ciência naquela área que ele está trabalhando. Então, ele produz rolha para garrafa. Em poucos minutos você sabe onde está a fronteira técnica e a fronteira científica. Ou o estado de arte. Do estado da arte para poder isso aí. O que precisa é que se busque, tenha os mecanismos mais adequados para isso. A gente pega 3 exemplos do mundo. Exemplo que a literatura mostra. A costa oeste americana, a Alemanha e a Coreia. São os 3 grandes exemplos de Alemanha e a Coreia do Sul. De como o conhecimento vira negócio. Os Estados Unidos tem uma cultura das startups. É empresariamento do conhecimento do aluno, seja ele graduado, mestre ou doutor. É muito rápido na costa oeste americana. É um modelo que hoje o mundo todo se espelha. Nós temos aqui Santa Catarina, que é uma realidade baseada nisso daí. O modelo alemão é um modelo que você tem a universidade,
Você tem a empresa e você tem um instituto no meio do caminho. O instituto tem dupla linguagem, ele conversa com a universidade e conversa com a empresa. Às vezes ele leva uma demanda da empresa para a universidade, ou às vezes leva uma descoberta científica para a empresa. Santa Catarina tem esse modelo, que a Fundação CERT cumpre esse papel. E tem um modelo mais coreano, que foi o seguinte, resultou de um massivo processo de formação de doutores e de fixação de doutores nas empresas. Então o governo pagava, o cara doutorava lá nas áreas tais, botava 2 anos e ficava numa empresa como residente da empresa. Se ele não tinha vocação para trabalhar na empresa, ele voltava para a universidade, mas voltava conhecendo um pouco mais da empresa. E um grande número dessas pessoas viraram empresários. Passaram a fornecer para a empresa que ele residia, passaram a ser sócio ou passaram a ser fornecedores. Então, de uma forma ou de outra, se criou uma cultura na Coreia hoje que tem lá uma quantidade muito grande de empresas pequenas, baseadas em conhecimento, que consegue dar uma resposta instantânea a qualquer pergunta que se faça. Né? Por exemplo, uma empresa coreana não vai montar um laboratório de pesquisa, embora tenha isso, né? Montar um laboratório do zero para poder contratar um pesquisador, para fazer um trabalho. Ela vai ao mercado e faz uma consulta. Quem tem uma solução boa para isso daqui? É literalmente a economia do conhecimento. Rapidamente, né? Tem algum professor, algum grupo de pesquisa, alguma empresa de engenharia que tem aquilo na gaveta, pronto para entregar. E é produto dela, né? Produto dela. Então, esses países, por que são um sucesso? Porque eles desenvolveram este método. O Brasil, agora que começa a desenvolver os métodos, os caminhos, eu falo que o mundo da empresa está aqui, o mundo do governo está aqui, o mundo da universidade está lá. Sim. São 3 mundos corretos. Cada um tem a sua lógica, cada um tem a sua linguagem, cada um tem o seu time, o seu propósito. Então, você esperar que esses entes cooperem naturalmente não existe, porque precisa criar no meio deles uma outra engrenagem que faça a mediação entre um mundo e outro. Quais são essas engrenagens? Um programa Sinapse, como nós fizemos, um edital, como nós vamos fazer agora, no Movimento Capixaba de Inovação, é um instrumento. Fizemos um edital de competitividade e gestão agora, já vão contratando as operações, é um instrumento. Então você tem que construir os instrumentos e repetir esses instrumentos, dar sequência a esses instrumentos, que aí surge essa cultura de cooperação entre a universidade, a empresa e o governo. A presença hoje é do diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, José Antônio Boff Buffon. Voltamos já. Voltamos com a presença do diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, José Antônio Boff Buffon. Buffon, você mencionou esses cases aí, ou seja, referências que seriam para nós a costa oeste americana, cada um com modelo, né? Cada um com modelo dessa conurbação de pesquisa e mercado. Alemanha e Coreia. Sim. No caso do Espírito Santo, há um questionamento, por exemplo, no setor metal-mecânica aqui, nosso setor metal-mecânica é muito pujante por força de ser uma indústria satélite dos grandes projetos, mas ainda há quem os recrimine por vender estruturas e aços dobrados, ou seja, um nível bem primário de manufatura, enquanto Santa Catarina está fazendo urna eletrônica, né? Então, eu pergunto a você o seguinte, isso se faz gradualmente, paralelamente à manutenção de um modelo primário exportador de economia baseada em commodity, o que nos coloca vulneráveis às oscilações do mercado interno? Ou seria um sonho muito grande, uma quimera de uma noite de verão, pensarmos no Vale do Silício, aqui no meio da costa brasileira? Os 3 modelos que eu te falei, por sorte, eles não são excludentes. Os 3, não é um ou outro. O Senai fez uma opção pelo modelo alemão, hoje no Brasil. É uma aposta nossa e eu tenho certeza que vai colher os resultados. O modelo tipo Sinapse permite conectar rapidamente a universidade com o mercado e eu acho que deveríamos ter mais parceria com as empresas para a fixação de doutores nas empresas num volume mais relevante. Uma das dificuldades ainda é entender na empresa qual é o papel do pesquisador lá dentro. Isso aqui tem que superar um pouquinho essa cultura. Que valor ele gera, né? Que eu quero chegar no caso da metal-mecânica. O Espírito Santo é um caso de sucesso no Brasil. Nenhum estado usou o poder de compra das grandes empresas para desenvolver uma rede de empresas pequenas e médias locais de alta capacidade de produzir qualidade. O que é produzir qualidade? É você produzir uma estrutura
num prazo, num tempo e num custo e numa qualidade adequada para quem está comprando. Então o Espírito Santo hoje é capaz de produzir praticamente qualquer coisa que lhe for encomendada e dizer o seguinte: a forma de fazer essa aqui, a qualidade é essa. Isso aqui, eu lembro de quando eu comecei a minha vida na UFES como pesquisador, eu lembro que a CST, a Anton, abriu uma matriz de compra dela. O William Galvão era diretor do Bandes, eu fazia o trabalho. Lá, Sérgio Rogério estava entrando no Bandes na Findes, e nós nos animamos a conceber um PDF, um Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Se não me engano, tinha 8 empresas do Espírito Santo que tinham gabarito para fornecer aquela matriz. Ou seja, de baixo conteúdo local. Hoje nós temos empresa que constrói empresas no Espírito Santo, constrói estruturas, constrói plantas. Temos mais de 1.400 empresas de alto gabarito hoje que conseguem vender para essas empresas. Porém, essas empresas não fazem inovação na mesma proporção que elas fazem qualidade. Por quê? Porque inovação é outra cultura, é outro processo. Fazer qualidade tem que seguir um manual, um requisito pré-estabelecido por alguém. Fazer inovação você tem que fazer diferente de alguém. Você tem que trilhar um caminho próprio seu. Então precisa de uma cultura da inovação e precisa ser implantada aos poucos. É evidente que há metodologia, há ferramentas, há instrumentos para que essa cultura ela seja acelerada. E hoje a Federação das Indústrias, em parceria com o Governo do Estado, com as sedes e nós da FAPES, nós estamos protagonizando um Fundo Capixaba para a Inovação, que roda dentro do FUNCITEC. Só esse ano o governador disponibilizou 20 e poucos milhões de reais para a gente comprometer esse ano. Eu vou fazer um edital de inovação na empresa de cerca de 11 milhões de reais. Eu vou deixar pronto para a próxima gestão implementar, que vai nesse ponto. A empresa, para submeter a esse edital, ela tem que, de antemão, se associar a um grupo de pesquisa. E ela tem que, e nós vamos analisar o mérito da inovação que a empresa propõe e a capacidade do grupo de pesquisa resolver aquilo para a empresa. Então tem que ser formulado a 4 mãos o projeto. Então já na origem nós estamos rompendo aquela simetria que existe entre a universidade e a empresa. Porque era muito comum no passado você pedir à universidade que procurasse uma empresa. Mas o cara encontrava um cara num churrasco, lá você assina uma proposta para mim? E não tinha comprometimento. O comprometimento nasce a partir do momento que a empresa entende que ela tem que fazer inovação, que inovação é você fazer uma caneca diferente, inovadora, mas que para fazer isso eu tenho que ter um processo interno. E aí nós esperamos que, ao final desse edital, umas 20 empresas capixabas ingressem com força nesse processo de construir as suas rotas de inovação internas e busque ter um produto, ou um processo, ou um serviço, um produto, uma mercadoria, um serviço que seja inovador. O setor de petróleo e gás é um grande laboratório para desenvolver essas técnicas de soldagem, de anticorrosivo, e nós temos empresas capazes para isso. E também esse digital vai permitir o surgimento de 20 spin-offs de empresa. A empresa existe. Em função dela surgem empresas colaterais. Ela cria uma empresa pequena para um processo inovador. E então a ideia é a gente apoiar 20 processos de inovação na empresa e 20 spin-offs de empresa. Esse edital vai permitir fazer isso daí. E aí o setor metal mecânico ele é um dos setores preferenciais dentro do edital. A Federação das Indústrias e o governo cravaram esse setor como setor prioritário, junto com rochas ornamentais, com turismo, com a própria administração pública, a agricultura e alimentos e bebidas, mas o setor metal mecânico eu espero, com foco no petróleo, que tenha as melhores propostas. TIC também, importante. Nosso tempo está se encerrando, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na sequência dessa conversa com o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, José Antônio Boff Buffon. Eu aguardo você amanhã. Até já.